Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, recentemente Magnus Carlsen andou se aventurando aí pelos torneios de pôquer mundo afora, né? E com um bom desempenho, viu galera? O Magnus Carlsen aí, um dos jogadores dos esportes maior, talvez um dos melhores jogadores da história de xadrez, né? Um esporte da mente, tá se aventurando no pôquer e tá surpreendendo pra valer, né? Recentemente eu encontrei na internet alguns vídeos do Magnus Carlsen jogando, blefando contra jogadores profissionais ali em mesas, né, já ali importantes do torneio, avançando no torneio. E eu vi uma jogada muito legal do Magnus Carlsen, onde ele faz um blefe ali e ele não tem ele começa com uma mão boa, mas depois do flop a mão dele já não é mais tão boa, depois que viram as três primeiras cartas, a mão dele já não é mais tão boa, né, e tudo mais, mas em algum momento ele vai lá e para valorizar ele blefa e acaba fazendo aquela jogada. Mas aí eu pensei o seguinte, eu não vou me aventurar para fazer um vídeo sobre isso, analisar a jogada aqui do Carlsen, porque eu não sou profissional de pôquer, né? Eu sou narrador de xadrez. Bom, de xadrez eu ainda posso falar porque eu não sou profissional, mas sou especialista, né? Então sei falar sobre xadrez, é a minha área, é minha especialidade, mas sobre pôquer eu não vou falar, né? Como diria o educador, né? O Marcus Maier, né? Vamos lá, Marcos Maier, como é que você diria para mim se eu fosse palpitar sobre o pôquer agora? Sapateiro, não vá além das sandálias. Sapateiro não vá além das sandálias, né? Não vá além da sua área de domínio, não vá além da sua área de especialidade, né? Aliás, quem quiser acompanhar o Marcos Maier, também o canal dele tá aqui na descrição do vídeo. E eu vi tudo isso e eu sou amigo do Felipe Mojave, galera. O Felipe Mojave, para vocês entenderem, é um dos melhores jogadores do mundo e um dos melhores jogadores da história de pôquer, tá? Um brasileiro, ele mora lá fora, onde acontecem os principais torneios, não mora no Brasil, e é uma lenda, né? Quem joga pôquer conhece Felipe Mojave, é fã de Felipe Mojave, ele é o Neymar do futebol, ele é no pôquer, tá? É a mesma coisa, conhecido mundialmente, aliás tem uma história incrível, começou lá de baixo, enfim, tem um talento super natural pro pôquer e depois foi se profissionalizando e hoje é essa estrela do pôquer mundial, né? E também em breve está lançando uma plataforma aí, quem quiser acompanhar o Mojave, né, o trabalho que ele faz, os links aqui para acompanhar o Mojave estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Em breve ele vai lançar uma plataforma muito fantástica para quem quer aprender pôquer, né? Ainda não está pronta, mas dá para ir acompanhando isso com ele lá, tá bom? E o Felipe Mojave fez pra gente, galera, pra galerinha aqui do canal Xadrez Brasil, se dedicou aqui, fez um vídeo todo especial analisando a jogada do Magnus Carlsen aí no torneio, tá bom? Então uma análise profissional aqui. E aí, será que foi legal a jogada do Magnus Carlsen? Será que ele jogou bem mesmo, né? Então o Felipe Mojave aqui, também conhecido como Moja, né? Vai contar pra gente, Moja. Muito obrigado por dedicar aí do seu tempo para nossa galerinha aqui, para a comunidade aqui do canal Xadrez Brasil. É muito legal esse cross, né, entre o xadrez e o pôquer, que são esportes da mente. Você realmente aí fez uma coisa aí que tá no nosso coração, tá bom? Muito obrigado mesmo e vamos aqui ficar com o vídeo, então, a análise aqui do Mojave, dessa jogada do Magnus Carlsen com imagens em vídeo do Magnus Carlsen jogando pôquer. Bom vídeo a todos! Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Aqui é o Felipe Mojave, tudo bom, Rafinha? E aí, meu querido? Galera do xadrez, hoje vamos fazer uma avaliação aí do monstrinho campeão mundial Magnus Carlsen. Pra galera do poker, galera do xadrez, todo mundo que curte aí os esportes da mente, sensacional. Valeu o convite, Rafa, vamos nessa, meu querido. Olha, Norwegian Poker Championships, agora de 2022, Magnus Carlsen esteve participando desse torneio, e não só participando, mas destilando seu veneno de grande craque aí dos esportes da mente, né? Obviamente o poker, assim como o xadrez, esportes da mente. Muito legal ver esse crossover aí entre os jogadores de uma modalidade com a outra. Eu aqui no poker jogo direto contra vários grandes mestres de xadrez, tem vários jogando, inclusive os torneios maiores do mundo aí, os high rollers e etc e tal. E muitos fazendo transição também. Assim como eu, jogador de poker,
né? Adoro jogar xadrez, mas não manjo nada de xadrez. Gosto de estudar um pouquinho, acompanhar os vídeos aqui do canal, óbvio, né? Que eu sou inscrito assíduo, acompanho todos os vídeos do canal aqui junto com vocês. Mas sem mais delongas, vamos falar então sobre fazer uma pequena análise aí da jogada de Magnus Carlsen aqui no Norwegian Poker Championships. Bom, a jogada está aqui. Vamos dar um play. E vamos deixar um pouquinho de som aqui para eu praticar o meu norueguês. Eu falo norueguês, olha a cara de brasileiro, rapaz. Eu no máximo vou arranhar um alemão, né? Porque eu sou casado com alemão, mas norueguês não vai dar. Bom, aqui nós temos alguns folds e a action chega para o Magnus Carlsen. Interessante a gente observar que o Magnus está jogando com par de as, certo? Ases aqui nesse cenário, que é a melhor mão do poker. Você recebe essa mão uma a cada 220 vezes que você recebe uma mão de poker, ou seja, hora certa, mão muito boa para jogar. Ele tá numa posição muito legal, que ali, ó, aparecendo aquele HJ aqui nesse cantinho aqui, ó, HJ significa hijack. O hijack é uma posição que ela vem antes do cutoff, que é uma posição que vem antes do botão. É o que a gente chama de late position, tá? No poker. Toda vez que você estiver em late position, você está numa posição boa para exercer uma jogada. Ou seja, roubar os blinds e etc. Porém, dessa vez, Magnus Carlsen, o monstro, ele tem aquele famoso Ice Ice Baby, como a gente fala aqui na Squad. Interessante observar que é o main event, ou seja, é um torneio aí principal. É o dia 2 do evento já, certo? Então é bem provável que nesse cenário aqui de jogo ou já está chegando na faixa de premiação ou você já está premiado, tá? Nesses blinds aí de 2.000, 4.000, 2.500, 5.000, 3, 6, tá? Então é legal observar esse cenário também como estágio, como fase de jogo, para saber qual a jogada mais adequada para aquele estágio de jogo, porque muitas vezes você vai ter mesmas cartas, mesma posição, porém o estágio de jogo requer você fazer uma jogada diferente das demais. Por isso que é a complexidade do poker, né? Eu escuto muito se falar, né, que tem mais jogada de xadrez do que os átomos e não sei o que lá do universo, nem sei dizer direito, falar direito essa parada. No poker eu acredito que também a complexidade ela é enorme, porque tem o fator que é o seu oponente. E aí o comportamento do seu oponente vai afetar totalmente você executar a sua jogada, o que a gente chama de jogadas exploitativas, beleza? Então, chegou aqui no monstrão grande mestre de xadrez e ele aplica um raise, ou seja, aumenta a aposta para 11.000 fichas. 11.000 fichas aqui é uma aposta, ó, Mojave aprovada. Excelente aposta no blind de 2.500, 5.000. Você fazer um pouco mais que o mini raise aqui é a jogada mais adequada mesmo. Ou mini raise, ou um pouco mais. Tudo que você fizer com base nisso vai estar correto. E essa aposta aqui do Carlsen é nota 10. Excelente aposta. Jogador na esquerda dele, o cutoff acaba dando fold. Chega a action no botão, né? Que é o D ali, ó. Dealer, ó. D dealer, né? O botão, que é o jogador que tem a melhor posição da mesa. Ele tem 500k no stack, 500.000 fichas no stack. Ele acaba dando call. Outro ponto de se observar é que o Carlsen, ele tem 300.000 fichas antes de começar a mão. A gente sempre converte as fichas em big blinds. Dessa forma fica muito mais fácil você fazer a análise, você estudar, você entender a situação que você está inserido e o que você tem que, de fato, fazer na mão de poker. Então, 300.000 dividido por 5.000, ou seja, ele tem 60 blinds. Né? Matemática no poker, em geral, neste quesito de pote, etc., ela vai ser percentual, ela vai ser fácil, vai ser tranquilo de você lidar com ela. O que fica mais difícil depois é quando você tiver que converter as equidades, ou seja, as cartas que viram, a sua chance, a probabilidade de você conectar com aquele jogo ou de você ganhar aquela mão frente ao tamanho do pote. Aí a coisa vai ficando um pouquinho mais complicada, porque não, fica muito mais complicada, tanto que a gente tem os nossos solvers também, que é o que a galera do xadrez tem aí também, as engines, certo? Mas a gente só usa para estudar. Nunca utilizamos esses tipos de software durante o jogo, logicamente, é expressamente, extremamente aí proibido.
Então, um jogador com um stack muito grande aqui, ó, né, de 100 blinds, dá o call do botão. E outro jogador com um stack maior ainda, ó, 810 mil fichas, 2 small blind, dá o call com par de 5. A action chega no Big Blind. E o Big Blind com valete 7 off vai completar mais 6 mil fichas ali. Até aqui, gente, todo mundo tá jogando bem essa parada, certo? O Carlsen Bela aumentou muito bem aí com o par de ais. O botão defendeu o botão com 4 e 5 naipado, 5 e 4 de ouros e bastante fichas. É uma jogada muito boa. Small Blind completar e vídeo 5-5 também é muito legal. E o Big Blind, o que a gente chama ele está priced in. Ele tem um preço muito bom, que é pagar aquelas 6 mil fichas para ver um flop que vai ter 43... Não, peraí. Ó, aqui quem joga pouco já capta. 43 quando você soma... Não, falta os 6 mil que ele vai para 49 mil, certo? Então ele está investindo 6 mil para ganhar 49 mil fichas, certo? É um bom investimento? Pô, é um investimento muito bom. Toda vez que você for trocar um Fusca na Ferrari, o negócio é maravilhoso, né? Depende do Fusca, não. Meu pai falaria isso. Depende do... Não. Trocar o Fusca na Ferrari é sempre bom negócio, gente. Pode trocar, tá aprovado. Tá aprovado. Bom, flop vem valete 8 e 3, tudo de espadas. Bom, flops monocromáticos, muito legal a gente estudar e entender o que a gente pode fazer aí nos flops monocromáticos e tudo mais. Geralmente, uma coisa que a gente não vai fazer é liderar, tá? Nesses flops aqui monocromáticos, principalmente com pote múltiplo. Então o Big Blind vem de check, Small Blind vem de check, Big Blind vem de check, legal. Aí a action chega no Carlsen e o Carlsen tem algumas opções aqui com o par de ais dele. Note que par de ais é a mão forte, é a melhor mão do poker, mas tu tá jogando contra 3 oponentes e você não tem uma carta de espada. Então é provável que alguém tenha espada na mão, certo? Com 6 cartas trabalhando aí contra você. Ou que alguém tenha acertado alguma trinca nesse flop, né? 2 pares nesse flop. Assim como o Big Blind tem valete 7, poderia ter valete 8, naturalmente, né? Poderia ter, por exemplo, um rei 10 de espada, já ter flopado um flush. E aí o Ais aqui para ganhar é uma vez na vida ou tá na morte. Vai ficar difícil, né? De bater um flush, vai precisar trincar, dobrar o bordo. Fica bastante complicado. Mas ele ainda assim, ele vai aqui, busca algumas fichas, o Magnus Carlsen, para fazer uma aposta. Ele decide, acaba fazendo uma aposta aqui nesse pote de 49 mil fichas, de 21 mil fichas. Tá gerando um pote de 70 mil. O que eu acho dessa aposta? Eu aqui, particularmente, não gosto dessa aposta. Vou dizer por quê. Não, ele pode apostar o flop, Mojave? Pode, legal, pode apostar o flop sem problema. Ah, mas você acabou de falar que a mão dele é uma mão muito vulnerável, difícil de jogar nesse board monocromático, sem ter uma carta de espadas. Logicamente, mas você tem que analisar o jogador não pela mão que ele está jogando, mas pela gama de mãos que ele joga, pelo grupo de mãos, que a gente chama de range. Então, ele abrindo o raise do hijack, aquele grupo de mãos que abre raise do hijack tem uma frequência de aposta naquele flop, certo? Então, não pense especificamente também no As quando vem essa continuation bet no flop. O que significa continuation bet? Significa você ser o agressor da mão e você continuar agredindo. Beleza? Normalmente isso acontece quando você tem posição. Aqui o Magnus Carlsen ele tem posição, porém tem um jogador no botão com mais fichas do que ele. Tá? Por que eu não gosto dessa aposta? Porque eu acho que o range dele tem bets assim nesse flop, mas eu achei que a aposta veio muito alta, né? Nesse bordo monotônico. Ele chegou a apostar ali em torno de 43% do flop, né? 21 mil fichas de 49 mil. E o que eu gostaria de ver ali é o que as nossas engines, nossos solvers falam quando a gente estuda esse tipo de situacional de jogo, seria uma aposta com base ali nos 25% do tamanho do pote. Então, algo como, por exemplo, 12 mil, 13 mil fichas seria bem mais efetivo do que 21 mil fichas, tá? Então fica a primeira crítica pequena a esse monstro do xadrez, que é muito da hora ver esse cara jogando poker. Com certeza ele vai pegar tudo muito rápido, assim, desenvolver
rápido, né? Ainda mais se ele tiver condições e tempo, né? Porque a gente sabe que é difícil de estudar e de mergulhar um pouco mais aí no poker, com certeza essas coisas ele pega muito rápido. Porém, o que eu dei nota 10 para ele lá no pré-flop, aqui eu vou dar uma nota 6. Tá bom? Dá uma nota 6 para ele aqui nesse flop. Ainda assim tá passando de ano, ainda assim tá bacana. Porém, poderia ter feito um pouquinho melhor esse flop. Bom. O que eu adoro dos noruegueses aqui é que eles já foldaram muito rápido, né? Você viu que teve fold, já muito rápido do botão do small blind, porque 4 e 5 de ouros, o que você tem a ver com esse flop? Nada. Já joga as cartas no monte. Par de 5 nesse board, pelo amor de Deus, você não vai fazer nada. Par de 5 nem se tiver o 5 de espadas. Nesse cenário você não vai fazer nada, né? Sai da fold, que é uma carta muito baixa. Agora a ação chegou no Big Blind, e o Big Blind ele tem top pair e um flush draw em 7, ou seja, se virar uma carta de espadas, ele vai fazer um flush, certo? E ele tem também o top pair, ou seja, pode fazer trinca no turn, ele pode fazer 2 pares com um 7, o que configuraria ele continuar nessa mão, tá? Mas aqui nós não estamos avaliando a jogada dele, a gente está avaliando as jogadas do campeão mundial de xadrez, o multicampeão Magnus Carlsen, que a gente é bastante fã. Bom, Big Blind deu call, eu gosto, achei aprovado, tá legal esse call aí. Vamos ver o turn. Turn é o 5 de espadas. Bom, gerou um pote de 91 mil fichas. O cara que tinha o par de 5 lá falou assim: ai, mamãezinha, eu ia acertar esse 5 no turn. Porém, é tudo de espada. Quem tiver uma carta de espada aí tá ganhando nesse cenário. Então, se estudando o jogo aqui, tá? Num cenário desse, e falando sobre solvers, GTO, né, Game Theory Optimal e as engines que a gente também tem no poker, a gente usa, estuda bastante. O oponente do Carlsen aqui, ele parece ser um ótimo jogador, um bom jogador. Ele foi de check, e aqui normalmente a gente tira de check assim, vamos falar assim, 99% das vezes. Eu não gosto de ficar falando, batendo martelo, de falar que nunca faria isso, nunca faria aquilo. Depende do jogador, tem cenários que você pode executar uma jogada totalmente diferente. Porém, aqui é muito bom o check. Legal, Dag Slot foi de check. A action volta pro Carlsen, a gente já vê que ele já é um cara marrento, né? Ele já é um cara marrento. Ele olha para baixo, já pega a ficha, ele já quer meter bala. Só que agora, meter bala neste turn significa o quê? Blefar a sua mão, certo? Porque no flop, você apostou Ais, certo? Você tinha o maior par da mesa, isso a gente chama de overpair, certo? Para cima da mesa, overpair. Então você está apostando essa mão por valor, para poder angariar fichas ou fazer a turma foldar e você angariar o pote. Já no turn, será que o Carlsen está fazendo uma aposta por valor? Porque tem 4 cartas de espada lá. Ele não tem nenhuma carta de espada. Agora ele tá perdendo porque o Big Blind tiver um duque de espadas lá. Ele já tá com o par de ais dele já morto. Drawing dead. Não tem como ganhar mais. Esse cenário que a gente chama de drawing dead. Então, será que ele conscientemente colocou esta aposta aqui, sabendo que ele pode estar jogando os ases de espada, os reis de espada, e vai blefar a mão dele agora depois de ter jogado a mão inteirinha por valor? Muito difícil prever e entender aqui o que ele está pensando, tá? Nesse cenário. Difícil de entender o que ele está pensando nesse cenário. Mas um cara do nível do Magnus Carlsen, ok? Do nível do Magnus Carlsen. Craque aí, de jogos em geral, principalmente os jogos da mente, ele já sabe, né? Ele já sabe que o par de ais dele é ruim e que então ele está transformando uma linha aqui, mudando uma linha que sai de valor, arrecadar fichas, para um blefe, né? Tentar arrecadar aí o pote. Eu particularmente penso que ele está muito consciente com essa aposta, muito consciente. E aí você pode ver que com um pote de 91 mil fichas, ele coloca 30 mil fichas lá no pote, certo? Que é o que você faria em geral se você tivesse, por exemplo, um par de ais com espadas, um par de reis com espadas, até damas, né? Com espadas. Bem provável que você colocaria uma aposta deste teor. Aí aqui eu vou alavancar um pouquinho,
tá? Vou alavancar um pouquinho a nota, pensando que ele pensou isso, tá? Que é o meu exercício aqui junto com vocês e o Rafa aqui no Xadrez Brasil. Pensando nisso, eu gosto dessa aposta. Essa aposta aí tá caprichada. Só que assim, que tipo de mão você faz o seu oponente dar fold aqui com esse tamanho de aposta, certo? Relativamente pequena. Talvez poderia até apostar um pouco menos ainda nesse turn. Eu acho que você não faz nenhum tipo de espada da fold, né? Então você tem que pensar a mão para a próxima street. O que é a próxima street? Ainda tem o river para virar, né? O que vai acontecer se virar espadas? O que você vai fazer? Quando virar o river, o que você vai fazer? Então essa jogada ela só vai poder dar nota para essa jogada dependendo do que ele for fazer ali no river, como é que for a linha que ele adotou para jogar aí a mão inteira, né? Desmembrando essa mão no turn, no final das contas, eu acredito que seja mais indicado ter dado check a esmagadora maioria das vezes, tá? Por quê? Porque azedou, né? Virou quarta espada no bordo, e aqui com azar você tá ganhando de muitas mãos ainda do Big Blind, tipo um rei valete sem espadas, né? Um dama valete sem espadas, um valete 10, muitas vezes um 9-10, duas pontas, alguma coisa assim do gênero. Então ainda tem valor, é legal você controlar o pot, você tem posição contra o Big Blind, então não vou dar uma nota tão alta para ele assim, porque eu gosto ainda aqui mais do check. Porém, ele partiu para a linha de blefe. Estão conseguindo entender? Porém, ele partiu para a linha de blefe. Vamos ver como essa jogada ela vai terminar de ser constituída aqui. Ele foi lá e colocou 30 mil fichas. Dag slot, se pagou o flop, papai, né? Com um top pair no turn fez flush. Eu sei que é um flush baby flush, a gente fala, né? É um flush baixo. Muito difícil de foldar este turn aqui com essa quantidade de fichas que ele tem, né? Ele tem um stack muito saudável, está cobrindo o Carlsen, né? Tem mais fichas do que o Carlsen aqui. Então, existe a probabilidade do Carlsen estar blefando essa mão, ele vai lá e faz o call. Agora, vamos ao river. River é uma dama de paus. Dama de paus gerando um pote lá de 151 mil fichas, tá? Mão 47 aí dessa mesa da TV do main event, né, do Norwegian Championship of Poker no dia 2. Virou a dama de paus. Dag slot, o oponente dele pensando aqui no que ele vai executar. Olha para as fichas. Normalmente o oponente, quando olha para as fichas, a tendência é que uma aposta vai vir, né? Então isso a gente chama de tell, né, no jogo. Vamos supor que o jogador ele vai olhar para as fichas, ele pega e muda de ideia e ele não aposta mais, tá bom? Normalmente isso daí é um tell de força. Tá? Normalmente isso daí quer dizer que ele vai pagar uma aposta sua se você fizer uma aposta aí no river. Olha, isso é bastante importante, essa informação muito legal, viu, Rafa? Pra galera que joga poker, galera do xadrez, que se aventura no poker aí também, às vezes joga um pokerzinho ao vivo. Essa dica é bacana, tá? Então presta bastante atenção no que o seu oponente está fazendo. Não tenta olhar muito o que está acontecendo ali no pote, nas suas fichas e etc. Tenta focar no oponente e ver se você consegue extrair algum tipo de informação do jogador, tá? Bom, Dag slot olhou para baixo, Batata foi lá e fez a apostinha dele. Ele foi lá e colocou aqui uma aposta de 30 mil fichas, tá? Constituindo aí um pote de 181 mil fichas. Essa aposta aqui, o que a gente chama essa aposta? Essa aposta ela tem uma classificação no poker e a gente chama ela de blocking bet. O que essa aposta significa? Vou colocar uma aposta baixa aqui nesse river. Na verdade o Dag slot podia ter apostado um pouco mais até aqui do que repetir a bet do Carlsen. Eu acho que 40 mil seria o ideal DTO, né? Nesse cenário que seria 40% do pote, Carlsen pagando exatamente, tá? Por volta disso. Porém, a gente sabe que os jogadores nem sempre navegam aí com base nessa teoria perfeita do jogo também. É muito difícil, né? Mas é o fator que eu tento aqui trazer e avaliar também. Bom, ele coloca uma aposta e o Carlsen aqui, na minha concepção, se eu estivesse assistindo esse jogo ao vivo, eu ia estar falando, pô,
o Coulson deve estar pensando assim, pô, meu plano mudou, né? Porque se eu apostei o turn e eu estou blefando, porque eu não tomo mais calls de mãos que eu estou ganhando no turn, certo? Por exemplo, o rei valete sem espadas, né? Paga o flop, mas não paga o turn. Por quê? Já tem 4 cartas de espadas, o Coulson aplicou o Continuation Bet contra 3 jogadores. Improvável que você está ganhando com uma mão tão vulnerável assim, certo? Então, para o River, o Coulson, o que ele está esperando quando ele coloca a aposta dele no turn e transformando a mão dele em blefe? Ele está esperando que o oponente venha de check. E aí sim ele possa colocar uma aposta graúda e uma aposta forte nesse River para transformar a mão dele em blefe de vez, fazer o oponente dar fold, porque um blefe ou uma jogada no poker nada mais é do que você contar uma história na mão. Se a jogada ela não fizer sentido em alguma das streets, seja pré-flop, flop, turn ou river, ela vai ficar sem pé nem cabeça, vai ficar mais evidente para o seu oponente descobrir o que você tem, a ideia do que você está fazendo, tá? Então, para mim, foi uma surpresa muito grande, tá? Quando a action chegou pro Coulson e ele tá pensando aqui nessa jogada, eu falei, bom, ele tá pensando nessa jogada aqui, ele não tá pensando em pagar não, tá pensando em foldar não. Ele tá pensando aqui que como que eu vou ganhar essa mão. Danado, eu tenho certeza que tô passando na cabeça dele, ele tá pensando assim, ó, como eu vou ganhar essa mão? Por quê? Essa jogada do meu oponente aqui soa para mim como uma blocking bet, é uma aposta que quer frear as apostas, certo? Então, por exemplo, o Coulson tem lá um par de 10 com 10 espadas, ele não vai dar raise, ele vai dar somente call. E aonde que a blocking bet é efetiva? Neste cenário e no cenário de que, se você acha que tem chance do seu oponente estar blefando, você também não toma uma value bet grande de uma mão dessa. Por exemplo, se o Coulson tem um par de 10 com 10 espadas e ele coloca uma aposta no river, é bem provável que você vai pagar muito mais do que 30 mil para poder ver esse showdown do que os 30 mil da sua blocking bet. Então tá aí, a blocking bet, esse é o cenário, espero que vocês tenham aprendido também, ou desenvolvido um pouco mais, muita gente já joga com certeza e já manja dessa parada, mas para quem não manja, a blocking bet ela serve justamente para isso. Tá? Então, bem empregada pelo Doug Slot aqui. Eu gostaria de ver um pouquinho maior para você ser menos explorado, né? Então, como ela veio um pouquinho menor, o Magnus Carlsen ele lidou o radar dele e ele leu a situação ali bastante lida. Pode ver que ele está tomando o tempo dele, isso eu gosto bastante. Ele está ali shuffling, né? The chips, ele está ali embaralhando as fichas, ó. Agora já tá mostrando outro rapaz. Mas ele tá ali embaralhando as fichas e tal. Olha lá, ó. Pensando o que eu vou fazer. E pau, destila o blefe, rapaz. Destila o blefe para 100 mil fichas. Aí eu vou te falar uma coisa. Se eu tinha dado nota boa para ele no pré-flop, nota mais ou menos ali, né? No flop e no turn, apesar de estar fazendo sentido a jogada dele e tudo mais, no River, aqui é nota 10. No River é nota 10, 10 e 10. Porque este blefe é muito bom. Esse blefe ele tá falando assim pro oponente dele, rapaz, eu tô sabendo que você tá fazendo isso, tá colocando essa blocking bet, e eu que agredi todas as streets, desde o pré-flop contra esse mundaréu de players ali, eu tenho a mão muito forte, e por isso que eu vou aumentar nesse River. Então a jogada dele faz total sentido em transformar a mão dele em blefe, porque o cenário, a jogada inteira, ela vai make sense. Ela vai entrar na minha cabeça e falar, ué, o cara que tem o as de espadas, ele vai fazer esse tipo de jogada, né? E é o que o Coulson está representando aqui, né? Ter o as de espadas. Ah, Mojave, mas o oponente poderia ter facilmente ali um as de espadas no Big Blind, ou um rei de espadas, e vai pagar. Pode, com certeza poderia ter uma mão parecida com isso daí. Talvez não jogasse com esses valores de aposta, tendo uma mão tão forte assim. E talvez não fosse esse o mesmo comportamento, por isso que ia dar força por Coulson fazer essa jogada. O que eu falo de comportamento? Normalmente quando você tem uma mão, por exemplo,
uma holding, né? Uma carta, por exemplo, como um as de espadas ali, um rei de espada, etc e tal, muitas vezes você vai partir para um check raise no flop, você vai utilizar outras linhas, né? Ali na mão, e a sua aposta não vai ser tão pequena no river, né? Talvez ele tenha captado tudo isso aí. Tô achando que ele captou tudo isso daí. Precisando nota 10 logo de cara para esse blefe aqui do Magnus Carlsen. E o oponente acabou dando fold no flush drawzinho dele lá, no flush com 7. No flush draw completou, no flush com 7 a cara do vizinho dando risada à toa também, né? Depois de passar um blefe desse. Eu gostei da jogada, no geral ela fez um sentido, e uma coisa que eu percebi, Rafa, galera do Xadrez Brasil, uma coisa que eu percebi é que o Carlsen trouxe aqui nessa mão, aí eu acho que é o melhor sentimento que eu tive dessa mão, acho que é o que eu mais posso contribuir. Eu percebi que ele trouxe a alma do enxadrista para jogar essa mão. Que é o cara, eu não vou perder meu edge, eu não vou perder nenhuma oportunidade da minha barrinha descer, eu vou sempre estar forçando a jogada ali em cima dos meus oponentes. Eu percebi que ele jogou esse Ais com esse sentimento. E eu conheço bem o jogo dele lá no xadrez, né? Acompanho os campeonatos, transmissões aqui no canal e tudo mais, e sei que ele é um jogador aí desse tipo, né? É um jogador muito, muito, muito competitivo. Dá pra ver que ele sempre tá nessa veia competitiva da action. Então, ele trouxe isso pro poker, né? Talvez com um pouco mais de experiência no jogo de poker, ele tivesse adotado uma linha diferente, tá? Linhas onde, por exemplo, a engine dele, o solver nosso, etc., vão pedir para você colocar apostas diferentes, né, minimizar as apostas, muitas vezes de check, e ele decidiu não fazer isso, né, em nenhum momento. Ou seja, ele trouxe esse espírito de leão, né? Esse espírito de estar batalhando por todas as jogadas e não perder vantagem em nenhum dos movimentos do xadrez para o poker. Notei isso e acabou funcionando muito bem para ele aqui. Eu gostei dessa jogada muito por conta disso. Eu captei isso nele e eu falei, ele só pode estar fazendo isso daqui por conta disso. E no river, essa aposta que ele faz aí, gente, lá, puxando o pote, ó, felizão. Essa aposta que ele faz de 100 mil fichas no river para cima da bet de 30 mil, ela é maravilhosa. Essa aposta aqui, ela é DTO approved. Se ele tivesse, eu não acredito que ele tenha feito isso, mas talvez está fazendo e surpreenda todos nós, né? Se ele estiver estudando, por exemplo, com uma engine, né, com um software de apoio para revisar seus jogos, ou com um coach, um treinador e etc. Não sou eu o coach do Carlsen, não sou eu. Eu ia falar para ele fazer essa aposta aí, viu? Ele ia fazer a aposta perfeita. Ele ia fazer a aposta perfeita. Ele não polarizou em nenhum momento a mão dele, ou seja, ele não deu all-in no river, né? Para o oponente ficar desconfiado de que ele pode ter ou pode não ter, certo? Que é polarizar o range, significa você tá olhando para um globo, né? Ou você tá com muita força lá em cima, né? No polo norte, ou você tá com muita fraqueza lá embaixo, no Polo Sul. E ele não fez isso, ele continuou representando o valor. E esse raise de 100 mil fichas em cima do bet de 30 mil é perfeito, é DTO, é perfeito, é tipo solver approved, engine approved, seria aqui a jogada brilhante do xadrez. Ele acabou aplicando a jogada brilhante no river, fazendo todo sentido com a jogada que ele acabou aí executando. Brilhante, então. É a nota para Magnus Carlsen nessa jogada aqui. No final das contas, no cenário geral, é brilhante. A jogada foi nota... Não posso dar nota 10 para jogada brilhante, né? Tem que ser um pouco mais do que 10. Grande craque, Magnus Carlsen, parabéns, grande jogada. Espero te ver muito mais aí no poker, se divertindo. Se quiser aprender mais, ó, chama eu e o Rafa. Vamos fazer um home game aqui no Xadrez Brasil ou com o Moja lá na Twitch e treinar este poker aí. Adorei fazer essa review, Rafa. Muito obrigado pelo convite. Sucesso para você. Você é um cara espetacular, sensacional, grande comunicador e entendedor aí do nosso xadrez. Obrigado por trazer as infos para nós e um grande salve para toda a galera que acompanha o seu canal também. Abraço do Moja, tamo junto e até a próxima, hein? Valeu.
Obrigado pelas palavras, Moja. Obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo de coração. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Só lhe faltava uma bela dama, Judite pouca apareceu, pra dar cheque no tabuleiro de xadrez.